Olá, quinto ano, bom dia! Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o termo etnocentrismo. Vamos conhecer o que significa ele? Bom, etnocentrismo é definido da seguinte forma: maneira de ver o mundo daqueles que consideram seu grupo, sua etnia ou sua nação, superior ou mais importante que a dos demais. Resumindo, olhar a cultura do próximo e achar que ela é inferior à sua. Vamos ainda à leitura. As culturas, elas são sim diferentes. E apenas isso. Cada cultura tem o seu valor e não há cultura superior à outra. Conforme a antropologia, nenhum povo pode ser chamado selvagem ou primitivo porque se veste, se enfeita, se alimenta ou pensa de uma maneira diferente do outro. Compreende, turma? Tem aqui o que estuda essa ciência, antropologia, mais uma vez, para nós nos situarmos. Antropologia é a ciência que estuda as culturas dos seres humanos, em seus vários aspectos, englobando sua origem, seu desenvolvimento. Ela estuda, por exemplo, os costumes, as crenças, o modo de vida e outras características diferentes presentes nas diversas formas de sociedade. Turma, trouxe aqui um vídeo para nós assistirmos juntos. Ele é bem ilustrado, bem interessante, fala sobre esse etnocentrismo e eu espero que vocês consigam compreender melhor a partir dele, certo? Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. No último vídeo, conhecemos alguns conceitos de uma outra área do conhecimento, a antropologia. As discussões acerca da cultura foram ilustradas a partir da teoria de Ruth Benedict, Clifford Geertz e Levi-Strauss. Vamos conhecer mais 3 conceitos essenciais desse campo de saber. Somos animais que vivem em bando. Esta é uma característica fácil de ser percebida, afinal, vivemos rodeados de outros animais iguais a nós. Os seres humanos precisam conviver para conseguir sobreviver. Mas é aqueles que vivem sozinhos. As exceções existem, mas a maioria dos 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra vivem juntos. Viver junto, por sua vez, não é tão simples assim. Nós podemos escolher com quem compartilhar a nossa existência. Para isso, participamos de alguns grupos específicos de pessoas. Uma vez que nascemos em algum estado-nação, e isso nós não podemos escolher, mas foi uma escolha dos nossos pais, dali para frente as escolhas começam a ser feitas. Volte no seu tempo de jardim de infância e tente lembrar os grupos de pessoas que você fazia parte. Algumas pessoas se reuniam em torno do futebol, outras em torno de brincadeiras com bonecos, outros com brincadeiras de corrida. Na adolescência, os critérios de convivência começam a se tornar mais complexos, como gosto musical, estilo de roupa, lugares de lazer que frequenta, livros que lê. E a juventude reforça ou modifica as características desenvolvidas na adolescência e a vida adulta chega quando escolhemos a profissão que iremos realizar. Perceba o seguinte: ao longo da nossa vida em sociedade, participamos de grupos e o que define esses grupos são algumas características em comum. Estamos falando, portanto, sobre identidade. Para viver em sociedade, construímos a nossa identidade através da participação em grupos que possuem características em comum. Fazer parte de um grupo me garante a identidade daquele conjunto de pessoas. Assim sendo, teremos comportamentos, valores, princípios, visão de mundo, modos de pensar, ver e sentir o mundo semelhantes. Ser integrante de um grupo me faz compartilhar de uma mesma cultura com outras pessoas. Eu construo a ideia de nós. Contudo, ao mesmo tempo, eu estabeleço quem são os outros. Ao ter uma identidade, é firmado os limites que definem quem faz parte do grupo ao qual faço parte, e aqueles que não fazem parte do grupo. Identidade, por fim, é a construção de uma fronteira simbólica entre o nós e os outros. Decorrente desse processo identitário, que também é assunto da antropologia, temos 2 conceitos essenciais: etnocentrismo e estranhamento. Vamos ao primeiro. Etnocentrismo, como a própria palavra indica, é ter uma etnia no centro. Etnia é um grupo de pessoas que são identificadas ou se identificam através de alguns elementos em comum, podendo ser a religião, a língua, a região onde mora, os valores que possuem. Assim sendo, etnia é um estabelecimento de fronteira entre aqueles que possuem a mesma etnia que eu e os outros que não possuem. O processo de etnocentrismo é observar a etnia do outro e medir com a régua da sua própria etnia. Em outras palavras,
Etnocentrismo é você julgar o comportamento, os costumes, a visão de mundo, o modo de vida de um outro grupo que não é o seu, através dos seus valores, da sua visão de mundo, costumes da sua própria cultura. Um exemplo: considerar que a população indígena é atrasada pode ser considerado etnocentrismo, porque estamos julgando o modo como aquela sociedade vive através dos princípios e valores de uma sociedade de capitalismo ocidental. Para resumir de forma mais simples, etnocentrismo é julgar a cultura do outro com os critérios da sua cultura. Infelizmente, ser etnocêntrico está em todos nós. Quando faço parte de um grupo que gosta de rock e falamos mal daquele grupo que gosta de funk, estamos sendo etnocêntricos. Quando lemos livros clássicos e falamos mal da literatura best-seller, estamos sendo etnocêntricos. Enfim, acho que você já compreendeu. Mas como não ser etnocêntrico, então? A antropologia possui um método que, se não é infalível, é bem interessante. Chamamos de estranhamento. Quando a antropologia ainda estava voltada para os estudos de civilizações ditas não ocidentais, os antropólogos europeus e norte-americanos tinham que viajar para onde essas populações viviam e passariam um tempo convivendo com eles. Isso é chamado de pesquisa de campo. A pesquisa de campo, definida e estabelecida por Bronislaw Malinowski, era um procedimento radical de estranhamento. Afinal, ele passava bastante tempo vivendo com uma cultura que ele nunca antes teve contato. Para que ele conseguisse compreender como aquelas pessoas daquele grupo e daquela etnia viviam, ele tinha que deixar de ser etnocêntrico. Mas como fazer isso? Realizar o estranhamento através do movimento, familiar em exótico e exótico em familiar. O que é isso? Quando estamos convivendo com um grupo muito diferente de nós, portanto, com uma cultura exótica, temos que fazer um esforço em considerar aquele comportamento como familiar. Aos poucos, vamos nos acostumando como eles se comportam e vivem e entendemos aquela cultura. Ao mesmo tempo que fazemos isso, realizamos um procedimento de transformar o que nos era familiar em exótico novamente, para que possamos analisar como que de fora aquele comportamento ou cultura. Aqueles que estudam antropologia fazem isso o tempo todo, transformam a cultura que lhes é familiar em exótica e também aquilo que lhes é exótico em familiar. Prontinho! Conhecemos alguns dos principais conceitos da antropologia. Até o próximo vídeo aqui vocês vão tchau. absorver toda a parte de etnocentrismo, porque ela vem bem desenhadinha, bem explicada, e ele também traz alguns exemplos para vocês. Vamos ver aqui se eu consigo passar para o próximo slide. Aqui. Por que rir dos outros, então? Trouxe aqui alguns exemplos que também estão no livro de vocês. Durante a Copa do Mundo, é comum ver pessoas rindo da torcida da Escócia. Isso porque entre os torcedores daquele país, há homens com uma vestimenta que parece uma saia. Se vocês não conseguiram lembrar ou visualizar, vou colocar uma foto para vocês verem. Porém, também tem outros casos de etnocentrismo que é muito praticado pela grande população. Há também quem caçou de um indígena por usar um botox nos lábios, que é uma peça alargadora, tá, gente? Ora, rir dessas pessoas é adotar uma postura etnocêntrica. Isto é, julgar o diferente, o outro, com base em quê? Nos meus valores e nos meus princípios. Ok, turminha? Me colocando aqui como exemplo. E o botox é um enfeite dos lábios, né? Que deixa aí alargada essa pele. Tem aqui, turminha, uma foto para vocês verem. Do escocês com a vestimenta que parece uma saia, mas é muito comum para eles. E também a foto do botox aí, o indígena utilizando. O botox ele é um sinal aí de longevidade para os indígenas. É até um sinal de respeito dentro das tribos. Então não tem porquê nós rirmos de algo que nós não conhecemos, certo? Vamos praticar a empatia, ou seja, ter a capacidade de nos colocar no lugar do outro e saber que certas brincadeiras elas não são legais. Certo, turminha? Agora nós vamos para a parte 2. Ainda não acabou a aula, fique ligadinho.